Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós vamos ver agora o capítulo 9 do CCNA 1, versão 6, que fala sobre a camada de transporte. Bom, primeiro aqui as duas sessões, né, em que se resume esse capítulo, então vai se falar um pouco das definições e funções da camada de transporte, para que ela serve, né? E alguns conceitos básicos, como segmentação e multiplexação, que é ligada à camada de transporte. Né? E apresentando também os principais protocolos da camada de transporte, que vão interessar a gente, que é o TCP e o UDP. E na segunda sessão, mais detalhamento sobre o funcionamento desses dois protocolos. Muito bem. Vamos lá. Transporte de dados. Né? O que faz a camada de transporte? Se a gente der uma olhada aqui no diagrama do modelo ISO-OSI, aqui, também no modelo TCP/IP, né? Você repara que a camada de transporte ela fica bem no meio entre as camadas inferiores e camadas superiores. Então, qual é a função da camada de transporte? Então, a camada de transporte recebe os dados lá da camada de aplicação, tá? E a primeira grande função da camada de transporte é segmentar estes dados. Essa segmentação ela é fundamental para que se possa utilizar lá embaixo o meio físico de maneira mais eficiente. Tá? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um dado de tamanho 100 megabytes para ser transmitido, a camada de transporte vai dividir esses 100 megabytes em pedacinhos menores, em vários pedacinhos menores. Desta forma, um computador ou um telefone pode colocar no meio físico um segmento, e aí ele espera um pouquinho para outro computador colocar no mesmo meio físico outro segmento, e outro computador coloca outro segmento. Então, assim acontece com TCP/IP, de forma que parece que todos os dispositivos estão se comunicando ao mesmo tempo pela rede, porque cada um põe um pedacinho de cada vez, tá certo? Se não houvesse a segmentação, o que seria necessário fazer? Se eu tivesse um arquivo de 100 megabytes para transmitir, eu tomaria conta do meio físico, enquanto esses 100 megabytes não fossem transmitidos, os outros teriam que ficar esperando, tá certo? Então, a segmentação, ela permite o que a gente vai chamar de multiplexação, que é vários dispositivos usarem de forma mais, entre aspas, democrática o meio físico. Tá? Então, o transporte faz essa segmentação. Mas essa segmentação ela vem também com um custo, tá certo? Primeiramente, pode existir mais de uma aplicação querendo usar a rede, tá certo? Então, a camada de transporte também tem uma outra função. Ela tem a função de fazer que num mesmo dispositivo vários aplicativos utilizem simultaneamente a rede. Tá? Para isso, a camada de transporte ela dá um carimbo, ela coloca um número de porta em cada um desses aplicativos que está transmitindo pela rede. Tá certo? Então, aqui no cabeçalho desse segmento, que vai ser criado aqui na camada de transporte, vai estar o endereço de porta de origem e o endereço de porta de destino. Com isso, eu permito que várias aplicações da minha origem utilizem a rede e com diversos destinos, diversas aplicações diferentes, tá? Também na rede. Para isso serve o endereço de porta. Então nós vimos segmentação e endereçamento de porta. São duas coisas importantes que são feitas na camada de transporte também. Os dois protocolos principais da camada de transporte são aqui, ó, o TCP e o UDP. Se a gente optar por usar, se o programador, né, optar por usar o TCP, ele vai ter, como nós vamos ver mais à frente, maior confiabilidade. Em compensação, vai ser mais lento. Se eu usar o DP, eu vou ser muito mais veloz, porém eu perco a confiabilidade. Tá? Então,
A camada de transporte ainda tem que também ficar administrando esse tipo de coisa também, tá certo? A camada de transporte, para mim, é a camada que mais trabalha dessas todas aqui, tá certo? Na minha opinião. Né? Então vamos lá, o que vem escrito no slide, né? Qual é o propósito, então, da camada de transporte? Ela é responsável por estabelecer uma seção. Isso aqui só é verdade se a gente usar o TCP, ok? Então, estabelecer uma seção de comunicação temporária entre dois aplicativos e transmitir dados entre eles. Então, o TCP faz isso, tá certo? O UDP não necessariamente faz isso. Oferece suporte de fluxo de dados, também é o TCP, tá? Voltado para conexão, confiabilidade, controle de fluxo, etc. Tá? A multiplexação, ela é feita tanto pelo TCP quanto pelo DP, é aquela coisa de segmentar e também colocar o endereço de porta. Tá? Responsabilidade da camada de transporte. Acompanha individualmente as conversas, isso é verdade, tá certo? Então você pode ter vários aplicativos funcionando ao mesmo tempo e vai organizar individualmente cada um dos aplicativos por meio dos endereços de porta. Cada um vai ter um endereço de porta. Ele não só faz a segmentação, mas também quando chegam os segmentos, o que ele faz? Ele reagrupa para entregar de volta aos aplicativos, tá certo? Identifica os aplicativos por meio dos endereços de porta. A multiplexação das conversas é justamente aquilo que a gente já conversou, né? Tem segmentação, né? E identifica também pelo endereço de porta cada um dos aplicativos. Né? E a multiplexação também acontece entre dispositivos diferentes. Confiabilidade da camada de transporte. Tem dois protocolos que são usados, TCP e UDP. O TCP fornece confiabilidade, enquanto o UDP não. Tá? Então tá lá, TCP. Né? Por que ele é confiável? Porque ele possibilita, por exemplo, a confirmação da entrega de pacotes. Tá certo? Então, se eu tenho dois dispositivos, um dispositivo de origem e um dispositivo de destino, eles, antes mesmo de trocarem dados, eles estabelecem uma seção TCP entre os dois, tá? De forma que os segmentos são transmitidos de tantos em tantos, por exemplo, de 100 em 100. Ao chegar ao centésimo, o dispositivo de destino manda uma confirmação. Olha, eu recebi seus 100 segmentos, pode mandar os próximos 100. E assim vai. Por isso é que ele é confiável. Tá? E se por acaso houver um erro na entrega, né, os segmentos são transmitidos novamente. Então tem uma garantia de entrega. Tá? E tudo isso vai tornar o TCP mais lento que o DP também. Mas ele é bem mais confiável. Então, 3 operações básicas para garantir a confiabilidade. Numeração. Os segmentos são numerados. Então, se eles chegarem numa ordem embaralhados, por exemplo, o TCP tem como reordená-los e entregá-los direitinho ao destino. Tá? Isso dá confiabilidade. Por quê? Porque, por exemplo, digamos que você está fazendo uma operação bancária. Tá? Então você está transmitindo um número, um valor que você quer transmitir, que você quer transferir. Tá? É importante que esse número seja exatamente o mesmo na origem e no destino. Tá? Então, se ele for segmentado, quando chegar no destino, é importante que esse segmento chegue na ordem correta, senão o número vai chegar errado. Então, confiabilidade vem por aí. Tá? Confirmação dos dados recebidos, já falamos sobre isso, e retransmissão, caso haja perda de segmentos. O DP já não tem nada disso. O DP oferece o quê? Funções básicas de entrega. Tá? Agora, chegou fora da ordem, vai ficar fora da ordem. Não chegou, não vai ser retransmitido. Em compensação, a sobrecarga é muito menor sobre os dispositivos, sobre também o meio físico. Então você tem uma velocidade bem maior. Onde é usado o DP, por exemplo, voz sobre IP, vídeo, né? Então tudo isso você pode transmitir, as pessoas vão entender o filme, vai entender o áudio, mesmo que certos pedaços da comunicação não cheguem. Pedaços pequenos, né? Então você não tem
confiabilidade, não tem necessidade dessa confiabilidade toda. Você quer velocidade, você pode usar o DP, tá certo? Então ele dá alguns exemplos aqui, por exemplo, banco de dados, navegador web, clientes e-mails, etc., usam TCP. O DP é usado para streaming de áudio ou de vídeo, vídeo ao vivo, VoIP, etc. Tá? Então, TCP e UDP. Né? Vamos ao TCP. O TCP ele estabelece uma sessão antes de comunicar os dados. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse estabelecimento de sessão. Tá? O que mais? Ele tem uma entrega confiável. Né? Ao receber a mensagem, ao receber tantos segmentos, o destino manda uma mensagenzinha dizendo: olha, eu recebi tantos segmentos. Caso haja perda de algum segmento, ele é retransmitido. Entrega na mesma ordem, cada segmento leva um número de sequência para ser retornado corretamente, e tem controle de fluxo. O que vem a ser o controle de fluxo? A gente deu aquele exemplo, né? A origem transmitida de 100 em 100 segmentos. Tá? Se a rede estiver muito congestionada, é possível que haja uma negociação para diminuir o tamanho de quantos segmentos eu preciso transmitir para mandar uma confirmação. Então, posso mandar de 50 em 50, tá certo? Então, isso é controle de fluxo, ok? Aqui nós temos o cabeçalho do TCP, são 20 bytes, o cabeçalho do TCP. Tá? Então, o que vem nesse cabeçalho? Vários elementos que permitem que o TCP possa ser considerado um protocolo stateful, ou seja, ele tem total controle pelo estado da comunicação. Então ele sabe como está a comunicação, ele estabelece uma sessão, por isso que ele é stateful. Então, acontece que é um cabeçalho relativamente grande para tudo isso, né? Tem 20 bytes. O que ele tem que ter no cabeçalho? Bom, a porta de origem e porta de destino, obviamente o UDP também tem. Agora ele tem um número de sequência. Tá? O número de sequência é justamente o que é responsável pela entrega na mesma ordem. Cada um desses segmentos leva esse cabeçalho. Né? Então, cada um dos segmentos tem um númerozinho de sequência que indica o quê? Que indica o carimbo do segmento, em que ordem que ele vai estar. Tá? E tem o número de confirmação, que faz mais ou menos a mesma coisa, só que no sentido inverso, tá certo? Que é também, ele diz quantos, ele não diz apenas que recebeu o segmento, mas ele diz também quantos segmentos ele recebeu. Tá? Então, ele, por exemplo, se ele recebeu 100 segmentos, o número de confirmação vai ser 101, de forma que ele espera receber da próxima vez o 101º segmento. Tá? Comprimento do cabeçalho, um reservado, são bits de controle. Esses bits de controle têm a ver com aquele controle de fluxo, tá certo? Tamanho da janela também tem a ver com o quê? Com se vai mandar de 100 em 100 ou de 50 em 50, né? Um checksum para saber se está tudo bem com esse cabeçalho, tá? E um flagzinho de urgência, tá? Ainda tem outras opções, tá? Possíveis opções, que aí ultrapassariam os 20 bytes, tá? Ok? E o DP? Olha só a diferença, gente. O DP tem 8 bytes. Assim, é tipo muito, muito, muito menos impactante na rede. Desta forma, o que contém o cabeçalho do UDP? A porta de origem e a porta de destino. E aqui um checksumzinho, um comprimento do cabeçalho e um checksumzinho. Né? Então, só tem isso, não precisa de nada. A gente chama o DP um protocolo stateless, que ele não está nem aí para o estado da comunicação. Tá certo? Confiabilidade tem que ficar por conta da camada de aplicação. Tá? E as partes de comunicação e o DP enquanto que o TCP são segmentos, o DP a gente chama também de datagramas. Muito bem.
que mais? Como a gente já comentou, né, o TCP e o DP também, né, permite que haja várias conversações separadas. Ou seja, eu posso ter, por exemplo, no meu celular, o navegador aberto, o WhatsApp aberto e o Skype aberto. Os três conversando ao mesmo tempo, os três usando a rede, entre aspas, ao mesmo tempo. Né? Como é que isso é possível? Isso somente é possível porque a camada de transporte atribui uma porta, um endereço de porta, a cada um desses segmentos de aplicativos diferentes. Então, a camada de transporte separa e administra várias conversas com diferentes requisitos de transporte. Inclusive, você pode ter uma comunicação TCP ao mesmo tempo que uma UDP está acontecendo, ao mesmo tempo que uma outra TCP está acontecendo. Então, a camada de transporte faz essa multiplexação, vamos dizer assim, de aplicativos. É do jeito que está aqui, né? Você tem um aplicativo de e-mail, um aplicativo web e um bate-papo, um Skype, um WhatsApp, alguma coisa assim, tá certo? Cada um vai ganhar uma portinha, tá? Uma porta de origem e uma porta de destino. Diversas aplicações enviam e recebem dados por meio da rede, praticamente ao mesmo tempo. Tá? Quer dizer, nós temos a sensação que é ao mesmo tempo, mas na verdade é um de cada vez, né? Mas é muito rápido. Valores de cabeçalho exclusivos permitem que os protocolos TCP e UDP gerenciem essas várias conversas simultâneas. Ele está querendo dizer aqui simplesmente número de porta. Esses identificadores únicos são chamados número de porta. Tá? Então, o que são os números de porta? Geralmente visualizados em pares. Porta de origem, porta de destino. Porta de origem é uma porta escolhida. No caso de um PC, tá certo? No caso de um client, a porta de origem é escolhida de modo dinâmico pelo próprio computador. Geralmente é uma porta alta. Valor lá, sei lá, 10 mil, 20 mil, tá certo? E a porta de destino vai ser um servidor. Se eu tenho uma porta de origem de um cliente, a porta de destino vai ser a porta do serviço. Essas portas de serviço, elas são, em geral, tabeladas. Tá certo? Por exemplo, a porta de um servidor web é 80. A porta de um servidor FTP, aliás, são duas portas, 21 e 20 e 21. Tá certo? A porta, por exemplo, do DNS é 53 e assim por diante. Tá certo? Então, o que vem a ser um socket? Tá? Um socket nada mais é do que a combinação do endereço IP com o número de porta. Geralmente a gente usa essa anotação aqui, endereço IP, 2 pontos, a porta. Tá certo? Então a gente tem aqui esse socket, o 926815 na porta 1099, e o outro socket, o 926817 na porta 80. Provavelmente esse aqui deve ser um socket de origem e esse um socket de destino. No caso do computador cliente, ele está acessando algum servidor web, né? Certo? O endereço IP dele é 5. A porta que ele atribuiu ao navegador web é 1099. O servidor web tem endereço 7 e a porta 80. Tá? O IANA, que é essa organização internacional que regulamenta endereços da web, etc., endereços IP, regulamentou o seguinte: 3 classificações de faixas de endereços de porta. Primeiro, da porta 0 a 1023, a gente tem as portas conhecidas, tabeladas. Já as portas registradas, de 1024 a 49.151. E as portas altas são aquelas dinâmicas que são atribuídas pelo computador aos aplicativos. Tá certo? O comando netstat permite que você veja quais são as conexões que estão acontecendo no momento no seu computador. Tá? Netstat funciona tanto no Windows quanto no Linux. Ok? Então você vê aqui os sockets
né, de origem, de destino, bem como as portas. Ok? Segunda seção, TCP e UDP. Vai haver agora uma comparação entre o TCP e o UDP. Bom, processos dos servidores TCP. Cada processo de aplicação e execução é um servidor, ou seja, cada serviço tem um número de porta. O servidor específico não pode ter dois serviços com o mesmo número de porta. Certo? Isso é óbvio. Porque senão o socket vai ser igual. Mesmo endereço IP, mesma porta. Aí vai chegar um segmento que era para um servidor web, vai acabar indo para o e-mail e vai ser uma confusão danada. Uma aplicação ativa no servidor, ou seja, um serviço, é atribuída uma porta específica, é considerada, quando ele está ativo, o serviço, a gente diz que a porta está aberta. Quando o serviço está desativado, a porta está fechada. Toda requisição de cliente endereçada para a porta aberta é aceita e processada pelo serviço associado. Pode haver muitas portas abertas simultaneamente no servidor. Para cada uma delas, vai haver um serviço ativo. O estabelecimento de uma conexão TCP, ela acontece em 3 etapas. Tá? É o que a gente chama de handshake triplo. Tá? Na primeira etapa, o cliente inicia ou requisita uma sessão de comunicação com o servidor. Tá certo? Nesse caso, gente, a gente está usando aqui cliente e servidor, mas podem ser 2 computadores, não precisa ser um computador-servidor. Pode ser 2 computadores. Tá? É estabelecida uma comunicação entre eles. Por que a gente está dizendo cliente e servidor? Que, por exemplo, numa rede ponto a ponto, onde só tem computadores, né, um deles vai ser o servidor e o outro vai ser o cliente. Tá? Bom, mas aí estabelece, né? Então o cliente, vamos lá, você quer falar comigo? Aí o servidor responde, olha, eu quero falar contigo. E aproveita para perguntar para o PC, para o cliente, e você quer falar comigo? Certo? E aí o cliente diz o seguinte, eu quero. Tá? E assim é estabelecida uma sessão bidirecional TCP entre cliente e servidor. Essa é o que a gente chama de handshake triplo. Tá? Para um encerramento de uma sessão TCP, também existe toda uma comunicação. Tá certo? Então, por exemplo, quando você clica para fechar uma janela do navegador, ele vai executar essa sequência FINAC, tá certo? Então, aqui, ó, quando o cliente não tem mais dados para enviar, ele envia um segmento chamado FIN. Lembra aqueles flags de controle e tal? São esses, né? Um deles é o FIN. Então, manda esse flag ligado, FIN. Né? O servidor manda um ACK para confirmar que recebeu o FIN, né? E pede para também um FIN, manda um FIN também para o cliente, para o outro lado também encerrar a questão, tá certo? O cliente responde com o ACK e reconhece o FIN do servidor, tá certo? Então a sessão, desta forma, ela é encerrada. De maneira bem educada, né? Um handshake triplo para iniciar, uma sessão FINAC para terminar, então tudo certinho, né? Vamos lá, analisando o que o handshake triplo faz, ou seja, o que o estabelecimento da conexão TCP faz. Em primeiro lugar, ele estabelece que o dispositivo destino está presente na rede. Ou seja, ele manda um SYN, né? O cliente manda um SYN, ou seja, uma requisição de conexão para o servidor. Quando o servidor responde um ACK, ele está dizendo, olha, eu existo e eu estou disponível. Verifica se o dispositivo de destino tem um serviço ativo. E esse serviço aceita requisições de número de porta de destino que o cliente pretende usar. Claro, porque se o servidor não aceitar a conexão, ele não vai mandar um ACK. Tá? O que mais? Informa ao dispositivo de destino que o cliente origem pretende estabelecer uma sessão de comunicação nesse número de porta. Tá certo? Muito bem.
né? Então, esmiuçando mais em detalhes a questão da confiabilidade do TCP. Né? Primeiro, a entrega é ordenada. Então, se por acaso os segmentos chegarem ao destino e estiverem fora de ordem, eles vão ser ordenados. Por quê? Porque cada segmento já sai daqui com um carimbo, com um número de sequência. Tá certo? Então, os segmentos TCP usam os números de sequência para identificar e reconhecer cada segmento. O Initial Sequence Number, ou ISN, ou número de sequência inicial, é escolhido aleatoriamente, tá? Durante o estabelecimento da seção TCP. Não necessariamente começa do 1. Tá? O ISN é então incrementado pelo número de bytes transmitidos. Certo? Então, se o meu segmento, por exemplo, tiver 100 bytes, o primeiro segmento vai com o número de sequência número 1, o segundo segmento com o número 101, o terceiro segmento 201 e assim por diante. Isso se o número inicial for 1, evidentemente, mas pode ser qualquer número. O recebimento do processo TCP, ele armazena os dados em buffer, ele não joga os dados para a camada de aplicação de cara, ele armazena os segmentos, reordena e aí sim, entrega para a camada de cima. E o controle de fluxo, como é que ele acontece? Tá certo? O controle de fluxo a gente já falou que é o tamanho da janela, tá? E as respectivas confirmações. A gente pode aumentar ou diminuir o tamanho da janela. O que vem a ser o tamanho da janela? É o número de bytes necessários para que o destino envie uma confirmação de recebimento dos segmentos que ele recebeu. Certo? Então vamos lá. O TCP fornece mecanismo para o controle de fluxo. Claro. O controle de fluxo garante que os endpoints TCP, ou seja, que os dispositivos origem e destino, possam receber e processar os dados de forma confiável. O TCP cuida do controle de fluxo, ajustando a taxa de fluxo de dados entre origem e destino, em determinada seção. O controle de fluxo, a função do controle de fluxo, TCP, possui um campo de cabeçalho TCP de 16 bits, denominado tamanho da janela. Certo? O tamanho da janela é o número de bytes que o dispositivo de destino de uma seção TCP pode aceitar e processar de uma vez, e quando ele aceita esse tamanho, ele manda um ACK. Ele manda um ACK dizendo, olha só, pode mandar o próximo, tá certo? A origem e o destino concordam sobre o tamanho da janela inicial, quando a seção é estabelecida, mas eles podem, se notar que está tendo muito erro, muita retransmissão, eles podem diminuir esse tamanho da janela. Ou ao contrário, se notarem que não está tendo muito erro, o meio está bem confiável, eles aumentam o número da janela. Tá? Certo? Esse é o controle de fluxo. Exatamente o que a gente conversou agora, né? Então, o tamanho da janela ele é diminuído quando há muitos erros na rede. Ele é aumentado quando não tem congestionamento na rede. Já o UDP ele é bem mais simples de entender, tá? Porque ele não tem controle de fluxo, não tem estabelecimento de seção, não tem nada disso. Ele é direto. A única coisa que ele faz é colocar o número de porta de origem e o número de porta de destino. Não tem número de sequência, não tem nada disso. Certo? Então, o UDP oferece uma sobrecarga menor ao meio físico do que o TCP. O UDP não é orientado à conexão, não fornece mecanismos sofisticados de retransmissão, sequenciamento e controle de fluxo. As aplicações que executam o UDP ainda podem contar com confiabilidade, mas ela precisa ser implementada na camada de cima, na camada de aplicação. Contudo, o UDP não é inferior, quer dizer, não é menos importante que o TCP por causa disso. Por quê? Porque ele é muito mais rápido. Tá? O UDP não se importa com a sequência dos segmentos recebidos, ou dos datagramas recebidos. Ele, na ordem que ele recebeu, ele vai entregar para a camada de cima. Tá?
E a aplicação tem que identificar a sequência apropriada se for necessário, certo? Se ele tiver o software para isso. Processos em servidores e requisições do DP. As aplicações do DP em servidores também recebem o quê? Número de portas muito conhecidas, bem conhecidas e registradas, igualzinho ao TCP, certo? Inclusive, há protocolos, tá, que utilizam tanto o UDP quanto o TCP. O DNS é um deles. E em ambos os casos a porta é 53. Tá? Já foi colocado assim, para ficar mais fácil. Né? Então a comunicação também é iniciada por uma aplicação cliente, que requisita os dados, né? E o servidor vai e aloca lá dinamicamente o número de porta, etc., e manda para o cliente. Também isso é muito simples. O DP é muito simples de entender. Tá? Aqui ele coloca quando é útil usar o TCP, tá certo? Quando você precisa de ter confiabilidade na sua transmissão, né? E ainda libera o aplicativo de ter que fazer isso. Ou seja, mais eficiente do que a camada de aplicação fazendo isso. Né? Já o UDP, multimídia ao vivo, né? Ou então quando eu tenho um lugar confiável, por exemplo, uma rede local, DNS DHCP. Eu sei que é confiável, tá certo? Então vou usar o que? Um método de comunicação mais rápido, tá? E mais efetivo. Um computador está ligando, por exemplo. Quando ele está ligando, ele pode obter um endereço IP do servidor DHCP. Tá? A própria BIOS do computador pode obter um endereço IP via DHCP. Então o DHCP é um protocolo que tem que ser o quê? Muito simples, sem grandes sofisticações. Aplicações que tratam a própria confiabilidade, comunicações unidirecionais, controle de fluxo, detecção de erros, etc. Os exemplos incluem SNMP, TFTP. Neste caso, é a camada de aplicação que cuida dos erros. Tá certo? Com isso, a gente termina aí este capítulo 9. Obrigado.